dia, igreja. Bom dia. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Meus irmãos, o Senhor, Ele moveu o meu coração, tem movido o meu coração para algumas demandas da nossa comunidade. E Ele me levou a pensar numa pequena série, não sei ainda de quantas mensagens, não sei ainda para onde que nós vamos, mas eu tenho certeza e creio que o Senhor irá nos edificar. Nessa série eu quero tratar sobre a igreja local, o valor da igreja local e o nosso compromisso como membresia, como membros dessa igreja e uns dos outros, em relação ao serviço ao Senhor. O texto que eu irei expor, eu mencionei numa reunião de oficiais, numa outra igreja que eu servia como diácono, numa situação específica, e quase fui crucificado naquela reunião. Espero que não seja o caso hoje, queira Deus que não. Eu recebi, para elaborar essa mensagem, ajuda e insights do nosso querido reverendo Adriano Gama, tanto conversando pessoalmente como por meio de uma mensagem que ele pregou. E recebi também muita, mas muita ajuda do meu querido irmão e mentor, pastor Heber Cimei, lá de Minas Gerais. Em alguns momentos quase que eu plagiei o querido Heber, que Deus o abençoe. Então, irmãos, eu peço que vocês ouçam esta mensagem com os corações abertos. Deus é o Senhor falando, não é simplesmente o pastor. Nós leremos, assim diz Yahvé dos exércitos. Essa mensagem, veja, não é um recado para ninguém. Quem me conhece sabe que eu não fico no púlpito dando recadinhos. Quando é para falar, eu falo na cara. E às vezes as pessoas não gostam disso, mas não é recado para ninguém. Mas é um chamado para todos nós, um chamado para toda a igreja, inclusive especialmente para mim. Vamos então ao texto. Ageu capítulo 1, verso 1, e aonde está registrado Senhor, provavelmente na escritura de vocês em letra maiúscula, eu vou ler daqui Yahvé. Ageu capítulo 1, verso 1, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra de Yahvé veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz Yahvé dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa de Yahvé deve ser reconstruída. Por isso, a palavra de Yahvé veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz Yahvé dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz Yahvé dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz Yahvé. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta Yahvé dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos.
Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam à voz de Yahvé, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais Yahvé, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante de Yahvé. Então Ageu, o enviado de Yahvé, falou ao povo segundo a mensagem de Yahvé, dizendo: Eu estou com vocês, diz Yahvé. Yahvé despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Yahvé dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curve sua cabeça comigo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem compaixão de nós esta manhã, reunidos em Tua casa, Senhor, reunidos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, para glorificar o Teu santo nome, para ouvi-lo, para adorar e servir a Ti, com os nossos louvores, servir a Ti com as nossas ofertas, aprender de Ti. Ajuda-nos, Senhor, que a Tua voz seja ouvida esta manhã, não somente pelos meus irmãos, mas também por mim. Que a minha voz suma e a Tua voz, por meio do profeta Ageu, possa ecoar esta manhã nesta igreja, nesta comunidade, em nossos ouvidos, em nossos corações, e que isso se transforme em arrependimento e obediência para a glória do Teu santo nome. Pedimos essas coisas e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos essa profecia de Ageu, onde Deus estava protestando que o seu povo estava agindo contra a sua vontade, contra a vontade revelada de Deus, negligenciando aquilo que ele havia ordenado e invertendo as prioridades. Depois veremos a misericórdia divina em disciplinar para o bem do povo, para o nosso bem, chamando-nos à reflexão daquilo que nós estamos passando e revelando que crises, aflições, necessidades e perdas são intervenções dele. Por fim, nós veremos como nós devemos reagir à ação divina. Primeiro com arrependimento, depois com confiança, em terceiro com obediência. Na realidade, com obediência e confiança em ordem diferente. Que o Espírito Santo nos conceda graça para entendermos esse texto, para aplicarmos ele às nossas vidas, à nossa comunidade e assim agirmos demonstrando o nosso arrependimento. Assim vejamos em primeiro lugar que o povo, ele agiu de forma autônoma. O povo agiu contra a vontade de Deus. Como essa mensagem em Ageu não é uma mensagem sequencial, nós precisamos contextualizar um pouco o texto para nós entendermos de que Ageu estava falando, de que o Senhor estava reclamando, qual era a situação da época. Ageu, ele profetizou após o retorno do cativeiro babilônico, sendo contemporâneo do profeta Zacarias e profetizando exatamente na mesma época. Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento, é até estranho chamar de livro, são 38 versos. Você pode ler assim, como disse o reverendo Adriano Gama, numa
piscadela de olho. Ele ainda brincou que ele só tem um olho. É rapidinho, mas é muito profundo. Note que, enquanto nós estávamos lendo, eu fiz a questão de enfatizar não o termo Senhor, mas Yahvé. Em todo o livro, em 38 versos, desses 38 versos, em 34 versos aparece o nome Senhor, Yahvé. Isso, como eu disse, Yahvé é o nome de Deus que revela a sua aliança com o povo, que Deus se revelou através deste nome como o Salvador da aliança, o Salvador do seu povo. E Ageu repete isso tantas vezes, mostrando então a importância do tema da salvação na sua profecia. Essa profecia assegurava aos seus ouvintes e seus leitores, depois de a toda a igreja, que Cristo certamente viria. Dois temas ocupavam a mente do profeta. Primeiro, a reconstrução do templo de Jerusalém, e em segundo, o restabelecimento da descendência real de Davi. Duas coisas extremamente importantes. Nós vimos repetidas vezes o nome aqui, Zorobabel. E Zorobabel, embora ele não fosse oficialmente rei, ele foi enviado como governante dos exilados, mas Zorobabel, ele era da família real, ele era um descendente direto de Davi, sendo então um legítimo herdeiro do trono de Davi. E ele é um ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 1, na genealogia, nós vemos o nome de Zorobabel, este Zorobabel. Como o reino havia caído por disciplina do Senhor e o povo foi levado para a Babilônia como cativo, quando volta, na primeira onda dos exilados que voltaram a Israel, ele volta então como governante pelo decreto do Ciro, rei Ciro, em 537 a.C. O reverendo Adriano Gama ensinou o seguinte: Ageu está aqui firmado em duas grandes promessas do pacto. A primeira, o Senhor Deus estará sempre com o seu povo. E a segunda é que Deus enviará o seu Messias, o descendente de Davi, aquele que seria Deus homem e habitaria em nosso meio, o Emanuel, o Deus conosco. Esses temas falam a respeito do aspecto físico e espiritual da casa de Deus. A reconstrução do templo em si, meus irmãos, que havia sido destruído por Nabucodonosor lá em 586, não era o fator central na profecia de Ageu. O foco central é a casa de Davi, da qual o Messias viria. Compreende isso? Contudo, todavia, entretanto, há uma razão escatológica que torna a restauração do templo indispensável. Porque ela era pré-requisito para o advento da era messiânica. De acordo com a profecia que nós lemos no capítulo 2 de Ageu, capítulo 2, verso 9, quando o Messias viesse, deveria haver Jerusalém e deveria haver o templo. Portanto, a reconstrução do templo era indispensável, tanto porque ela simbolizava a presença de Yahvé junto, no meio, com o seu povo. E o templo era uma sombra daquele que haveria de vir e habitar entre eles, haveria de tabernacular entre o povo, conforme João capítulo 2. Jesus Cristo nosso Senhor. Lá em Esdras, Neemias,
contextualizam a história da profecia de Ageu e Zacarias. Lá em Esdras, no capítulo 1, nós lemos que foi Deus, foi o Senhor que despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para edificar o templo em Jerusalém. Ele libertou também o povo de Deus do cativeiro para subir a Jerusalém, para edificar a casa de Yahvé, Deus de Israel, ordenando que todos os homens ajudassem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que deveria ser reconstruída. Deus levantou este homem. Lá em Isaías, capítulo 44, nós lemos Yahvé, o Redentor, dizendo a respeito de Ciro o seguinte: Ciro, um rei ímpio, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Disse também sobre Jerusalém: será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Então note o seguinte, meus irmãos: Deus, ele ergueu um rei ímpio, ordenou que este rei libertasse o seu povo, os cativos de Israel, que mandasse templo de Jerusalém, e em segundo, o restabelecimento da descendência real de Davi. Duas coisas extremamente importantes. Nós vimos repetidas vezes o nome aqui, Zorobabel. E Zorobabel, embora ele não fosse oficialmente rei, ele foi enviado como governante dos exilados, mas Zorobabel, ele era da família real, ele era um descendente direto de Davi, sendo então um legítimo herdeiro do trono de Davi. E ele é um ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 1, na genealogia, nós vemos o nome de Zorobabel, este Zorobabel. Como o reino havia caído por disciplina do Senhor e o povo foi levado para a Babilônia como cativo, quando volta, na primeira onda dos exilados que voltaram a Israel, ele volta então como governante pelo decreto do Ciro, rei Ciro, em 537 a.C. O reverendo Adriano Gama ensinou o seguinte: Ageu está aqui firmado em duas grandes promessas do pacto. A primeira, o Senhor Deus estará sempre com o seu povo. E a segunda é que Deus enviará o seu Messias, o descendente de Davi, aquele que seria Deus homem e habitaria em nosso meio, o Emanuel, o Deus conosco. Esses temas falam a respeito do aspecto físico e espiritual da casa de Deus. A reconstrução do templo em si, meus irmãos, que havia sido destruído por Nabucodonosor lá em 586, não era o fator central na profecia de Ageu. O foco central é a casa de Davi, da qual o Messias viria. Compreende isso? Contudo, todavia, entretanto, há uma razão escatológica que torna a restauração do templo indispensável, porque ela era pré-requisito para o advento da era messiânica. De acordo com a profecia que nós lemos no capítulo 2 de Ageu, capítulo 2, verso 9, quando o Messias viesse, deveria haver Jerusalém e deveria haver o templo.
Portanto, a reconstrução do templo era indispensável, tanto porque ela simbolizava a presença de Yahvé junto, no meio, com o seu povo. E o templo era um tipo, era uma sombra daquele que haveria de vir e habitar entre eles, haveria de tabernacular entre o povo, conforme João capítulo 2, Jesus Cristo nosso Senhor. Lá em Esdras, Neemias contextualizam a história da profecia de Ageu e Zacarias. Lá em Esdras, no capítulo 1, nós lemos que foi Deus, foi o Senhor que despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para edificar o templo em Jerusalém. Ele libertou também o povo de Deus do cativeiro para subir a Jerusalém, para edificar a casa de Yahvé, Deus de Israel, ordenando que todos os homens ajudassem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que deveria ser reconstruída. Deus levantou este homem. Lá em Isaías, capítulo 44, nós lemos Yahvé, o Redentor, dizendo a respeito de Ciro o seguinte: Ciro, um rei ímpio, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Disse também sobre Jerusalém: será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Então note o seguinte, meus irmãos, Deus, ele ergueu um rei ímpio, ordenou que este rei libertasse o seu povo, os cativos de Israel, que mandasse para casa e, além disso, que reconstruísse o templo. Mas como Deus não brinca em serviço, ainda ordenou que ele providenciasse os recursos para a construção do templo. Então, meus irmãos, a vontade de Deus, junto com a ordem de Deus, estavam claras para o povo. Inicialmente, houve progresso. Nós lemos em Esdras capítulo 3 que entre louvores de um lado e lágrimas de outro, as expectativas da reconstrução elas pareciam brilhantes. O povo colocou a mão na obra. Mas logo, você conhece a história, já deve ter lido o livro, se não leu, leia de novo, para relembrar, se nunca leu, se arrependa e leia. Logo, houve oposição. Sempre que o povo de Deus está trabalhando, há oposição. Só que a oposição não pode pautar o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Quando há oposição, há entre o povo deu lugar à apatia, à negligência pela obra da reconstrução do templo. Irmãos, quem aqui tem menos de 16 anos? Levanta a mão. Menos de 16 anos. Pacheco, o senhor não. Levanta com vontade, assim, isso. Menos de 16. Dá uma olhadinha ao redor para essas pessoas. Essas pessoas têm menos de 16 anos. A obra ficou 16... Pode abaixar a mão, irmão. Não vão ganhar nada, não. A obra ficou 16 anos parada. Essas pessoas que levantaram a mão, se estivessem naquela época, teriam nascido, vivido até esse presente momento e não teriam visto a reconstrução do templo. Então Deus levantou Ageu para exortar a nação, para que ela reavaliasse as suas prioridades e terminasse então o templo. Calvino ele escreveu o seguinte: podemos ver aqui como num espelho, como é grande a ingratidão dos homens, como num espelho, o que eles deveriam ter feito se não se dedicarem inteiramente ao serviço do seu libertador? Assim, voluntariamente deram pouca importância a Deus, ao mesmo tempo em que habitaram à vontade em casas elegantemente mobiliadas. E aí Calvino termina dizendo: não é menos vergonhoso o exemplo que testemunhamos entre nós. Ele falava lá do século XVI e continua sendo vergonhoso até hoje.
Avancemos. Em segundo lugar, o povo agiu negligenciando a vontade de Deus. Então nós temos agora o contexto da profecia de Ageu. Note, o verso 2, está escrito assim: este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa de Yahvé deve ser reconstruída. Note essa expressão, meus irmãos, este povo. São detalhes que passam desapercebidos, mas não devem passar desapercebidos. Este povo, Deus estava falando com o seu povo, mas está dizendo este povo. E isso nos traz à memória lá Êxodo 32. Os irmãos devem lembrar, Moisés está no monte recebendo a lei de Deus, e ele se demorou, e o povo embaixo ficou nervoso, e construiu os bezerros de ouro. Após fazer os bezerros de ouro, Deus fala para Moisés o seguinte: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. O teu povo, este povo, essas palavras revelam o desgosto de Deus com o seu povo. Com o povo que Ele ama, com o povo que Ele criou, com o povo que Ele libertou. Deus os libertou do cativeiro, deu a promessa, deu os recursos para a reconstrução do templo. E qual era a desculpa do povo? Não havia chegado o momento. Não é o momento. Eles adiaram o projeto de Deus para priorizar os seus próprios projetos. Note que eles não disseram assim, eles não falaram: olha, eu creio que essa edificação não deveria ser feita. Seria algo muito duro. Não vamos construir, já derrubaram, não precisa. Não, eles não falaram isso. O que eles falaram simplesmente é que agora não é a hora, não havia chegado o tempo ainda, não era tempo oportuno para nós fazermos isso. Nós temos outros compromissos e outros interesses agora. Irmãos, nós somos profissionais em dar desculpas. Analise a sua vida. Se tem uma coisa que nós somos bons, é para dar desculpa. Aí nós lemos no verso 4 o seguinte: Deus responde: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Para o povo, não era tempo de edificar a casa de Deus, mas tempo de construir casas luxuosas. Casas luxuosas, na tradução que eu li, a NAA, ou forradas, talvez na sua tradução, ou ainda apainadas em outra tradução, significa casas decoradas com painéis, provavelmente placas de cedro. Painéis, apainada. Pode se referir também ao telhado dessas casas, significando mais ou menos o seguinte: o templo está descoberto, mas a casa de vocês está com telhado, está prontinha. O ponto é que Deus alegou o seguinte: que as casas daqueles judeus, elas não estavam em construção. Essas casas estavam terminadas, estavam prontas, estavam decoradas, enquanto o templo, a casa de Deus, continuava em ruínas. Esse é o ponto. Que valor então eles estavam dando a Deus se deixavam o seu templo, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, em ruínas? E o problema, como nós vimos, não era falta de recursos. Tirando igrejas perseguidas, tirando igrejas extremamente em lugares inóspitos, o problema nunca é a falta de recurso. O problema era a falta de prioridade. Assim, vejamos, em terceiro lugar, que o povo agiu invertendo as prioridades. E aí nós devemos perguntar: quais têm sido as nossas prioridades? Quantas vezes nós negligenciamos a vontade de Deus, dizendo que ainda não é o momento? Não, ainda não é o momento, Senhor.
Só que sempre é um momento para diversão. Sempre é um momento para entretenimento. Sempre é momento para viajar. Sempre é momento para comprar. Sempre é momento para cuidar das nossas coisas. E meus irmãos, note, eu não estou pregando sobre ser negligente com estas coisas. O problema não é esse. Nós não devemos morar numa casinha de sapê e nos vestirmos mulambentos porque isso vai agradar a Deus. Não é esse o ponto. O ponto é o pecado de sempre colocar estas coisas em prioridade, à frente das coisas de Deus, sendo negligente com as coisas de Deus. Nós somos rápidos em dizer que tudo deve ser feito para a glória de Deus, mas nós somos muito lentos para fazer de fato as coisas para a glória de Deus. Cadê a crise econômica para impedir o povo de investir em seus próprios interesses? Pregou o reverendo Adriano Gama. E ele continua, vou citá-lo. Parece que numa crise econômica, o primeiro que perde é o Senhor. Continua ele. Eu duvido que você deixe de pagar a sua conta de internet se for para escolher entre pagar esta conta ou dar o dízimos e as suas ofertas com fidelidade. Eita, diz ele, eu dou o dízimo mês que vem, porque esse mês eu gastei muito no cartão de crédito, porque este mês eu tenho que comprar isso, aquilo, aquele outro, porque este mês eu tenho que pagar as contas que eu fiz sem pensar, sem medida. Dou o dízimo mês que vem, porque esse mês eu tenho que sair de férias. Não tem crise econômica quando nós queremos o nosso interesse aqui na terra. Fecha aspas. Irmãos, nós buscamos primeiro os nossos interesses que às vezes impedem o reino de avançar. Foi assim desde o Éden, tem sido assim em toda a história da igreja. Nós não colocamos o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós colocamos primeiro as nossas vidas e depois o reino. Vou citar de novo o Adriano Gama, que aí você joga uma pedra lá para o Paraná e não em mim. E dói ouvir e falar isso. Quando o jogo é o nosso interesse particular e os interesses do reino de Deus, nós dizemos assim, em primeiro lugar é o meu interesse, o reino de Deus a gente vê depois. Não é verdade? Você pode dizer que não, mas o teu coração sabe que é. Primeiro a gente resolve as nossas coisas, depois a gente vê se tem tempo. Primeiro a gente resolve as nossas contas, aí a gente vê se sobra. Primeiro a gente vê os nossos planos. Quem aqui tem planos para a igreja? Jovens, adolescentes, quem de vocês tem planos para a igreja? Quem de vocês pensa? Alguns membros aqui chegaram nessa comunidade porque se mudaram para uma cidade, vindo de outra região, para perto de onde tivesse uma igreja. Mas jovens, crianças, vocês pensam na igreja a longo prazo? Vocês pensam, poxa, eu vou crescer dentro dessa igreja, eu vou trabalhar nessa igreja. Se um dia eu tiver que mudar, eu vou me mudar para onde há uma igreja sadia. A gente sempre vê primeiro as coisas, depois a gente vê se tem, se dá, se pode, se sobra. Será que o reino de Deus, que a gente sabe que já foi inaugurado, nosso Senhor disse isso, será que ele já foi inaugurado nas nossas carteiras, nos nossos investimentos, no nosso tempo? Será que o reino de Deus já foi inaugurado nos nossos planos, nas nossas prioridades? Será que o reino de Deus já foi inaugurado nos nossos corações? Nas nossas orações? Nós oramos primeiro pelos nossos problemas e depois, Senhor, abençoa a igreja. Quais têm sido as nossas prioridades? Como que nós temos investido o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos talentos, as nossas vocações, os nossos trabalhos, o nosso dinheiro?
Quais têm sido, meus irmãos, as nossas desculpas? Elas são várias. Eu não posso. Eu não tenho tempo. O pastor sabe, não tenho tempo. Aquela que é clássica: eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Então, enquanto isso, eu vou cuidar dela. Outra desculpa: eu não sei fazer, eu não estou preparado, ainda não é chegado o momento. Nós fomos criados, meus irmãos, para a glória de Deus. O fim principal do homem é a glória de Deus. Portanto, a prioridade de tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, desejamos, deve ser Deus e o seu reino, o seu povo, a sua igreja. Será que essas coisas têm sido a nossa prioridade? Nós lemos lá em Josué 15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os homens conhecem isso muito bem, nós proclamamos isso nas nossas reuniões. Mas servir ao Senhor tem sido de fato a nossa prioridade? Devemos ser sinceros, todos nós temos pecado nestas coisas. Vejamos então o segundo ponto: como que Deus nos disciplina para o nosso bem. Veja, Deus ele nos chama à reflexão. O pecado do desprezo e do descaso para com a obra divina trouxeram disciplina, fome e insatisfação aos corações do povo. A desculpa do povo era: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Essa era a desculpa do povo. Mas Deus, acho que ele não acreditou nisso. O Adriano Gama diz que parece que Deus não foi convencido disso. E aí novamente eu cito ele. Porque o que foi que Deus fez? Deus levantou um profeta, Deus levantou o profeta Ageu. E quando Deus levanta um profeta, pode se preparar que o puxão de orelha vem. Quando Deus levanta o profeta, pode se preparar que a chibata vai cantar. Pode se preparar que lá vem fogo grosso pra gente. Deus não se convenceu com as palavras do povo, porque Deus, ele analisa os atos e as intenções dos nossos corações, não simplesmente as nossas palavras. Muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu te amo, e ele fica olhando. Senhor, tudo que eu mais quero é estar em tua presença. Sei, minha vida pertence a ti. Eu estou muito arrependido, Senhor. Ele olha os nossos corações. Ele não se convenceu com as palavras do povo. E assim, meus irmãos, nós não devemos ficar preocupados quando Deus nos exorta, como Ele está fazendo conosco esta manhã, porque Ele corrige aqueles que Ele ama, Ele corrige e disciplina aqueles que Ele adota como filhos. Nós devemos ficar preocupados com o silêncio de Deus, porque quando Ele corrige, Ele está manifestando o seu amor e a sua misericórdia por nós. E glória a Deus por isso. Veja o verso 5: considerem o que tem acontecido com vocês. Em outra versão, considerem os vossos caminhos. E em outra versão, considere o vosso passado. Esse verbo considerar significa meditar, pensar com cuidado. Pensemos com cuidado. Era hora do povo fazer uma séria autoanálise. Então, é hora, Deus está nos chamando esta manhã para uma profunda reflexão. O que tem acontecido conosco? O que tem acontecido conosco? O que tem acontecido com a nossa família? O que tem acontecido com a nossa igreja? O que tem acontecido com a nossa nação? Veja os versos 6 e 7, que diz assim: semeamos muito e colhemos pouco. Vai dizer também: comemos e bebemos, mas nós não ficamos satisfeitos.
A roupa não é suficiente, não satisfaz, não aquece. Nós recebemos salário, mas ele desaparece. Parece que a gente coloca uma calça com os bolsos furados. Do ato de receber até chegar em casa, nosso salário foi embora. Cadê o nosso salário? Consideremos então o que tem acontecido conosco. No verso 9 ainda, Deus diz: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E por que o que veio foi pouco? Porque nós temos desprezado o reino de Deus. Enquanto cada um de nós vai atrás dos seus próprios interesses. Pastor, não fala isso. Não, quem está falando isso é o Senhor dos Exércitos. Verso 9, Yahvé dos Exércitos. Investimos tempo. Quem aqui não tem essa experiência? Investimos tempo, dinheiro, esforços para colocar em prática aquilo que nós planejamos, calculamos, analisamos, mas colhemos pouco. O que veio foi pouco. Pouco retorno, pouco resultado e nenhuma satisfação. Parece ruim? O Senhor continua. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. Irmãos, note, não foram os malfadados gafanhotos, não foi o devorador, o cortador ou o migrador, não, é o Senhor dos Exércitos quem dissipa o nosso pequeno resultado, que já não era satisfatório. E por que tudo isso? Porque as dádivas e bênçãos de Deus, que deveriam ser usadas para a sua glória, para a edificação da igreja, para socorrer primeiro os nossos irmãos da fé e depois auxiliar os incrédulos, elas têm sido usadas de forma egoísta para o nosso conforto e bem-estar e prazer e distração. Primeiro para nós. Depois o que sobrar, se sobrar, para as coisas de Deus. E Deus, eu não sou neopentecostal, está na Bíblia. Deus é um Deus de primícias, não de sobras. Ele não aceita sobras, mas Ele promete abençoar as nossas primícias. Então note que a pobreza espiritual do povo logo se tornou também pobreza econômica. Nós não priorizamos a Deus em nossos planos e projetos, em nossas finanças e trabalho. Não nos ocupamos com o serviço na igreja local. Quantos apelos por voluntários para limpar a igreja foram desprezados? Qual a desculpa? Não é tempo disso. Não dá, eu não posso, eu moro longe, tenho pé grande. Sempre tem alguma coisa. Quantos instrumentos nós temos aqui parados, porque ninguém se dispõe a tocar? Mas eu não sei tocar, pastor. Aprende! Temos um irmão que está aprendendo. Exceção que confirma a regra. Quantos membros nunca se comprometeram em visitar, em procurar aquele membro que faltou no domingo, em visitar aquele que sabe que está doente, em perguntar se está faltando alguma coisa um para com os outros? Quantos membros nunca se comprometeram com nada no serviço aqui na igreja local? Nunca lavaram uma louça, nunca arrumaram uma cadeira, não são capazes de jogar o copinho d'água que utilizaram no culto no lixo ao final do culto. Esse copinho ele não vai com mágica, não é um anjo que leva, é um outro irmão que se disponibilizou a trabalhar, que muitas vezes ainda tem que limpar toda a porcaria que você deixou ele com água, e aí foi chutado. Meus irmãos, o crente não foi chamado para ser cliente da igreja,
O crente foi chamado para ser servo de Deus e servir a Deus e uns aos outros. Somos servos uns dos outros, mas nós não priorizamos a Deus, nem mesmo na adoração. Olha que dádiva, dia do Senhor. Nós temos liberdade religiosa, nós temos a Bíblia, nós temos uma igreja bíblica. Quantas pessoas não têm isso? Não podem ter Bíblia, não podem ir à igreja, não têm igreja, mas nós temos. Ainda assim, faltamos à igreja por qualquer dor, qualquer cansaço, qualquer compromisso. O dia do Senhor e o culto solene não são compromissos para nós. Nós deixamos a leitura bíblica e a oração também porque não priorizamos a Deus, porque estamos sempre ocupados em juntar coisas. Pastor, eu estou trabalhando demais. Você está juntando coisas, você está juntando pouco, e Deus está soprando para longe. E não é só com você, é comigo também. A fidelidade que nós confessamos, ela não tem sido demonstrada na prática. As nossas prioridades revelam onde está o nosso coração e, sinceramente, não tem sido provado que está nas coisas de Deus. Consideremos o que tem acontecido conosco. Em segundo lugar, veja, Deus intervém por meio das crises, das aflições, das necessidades e das perdas. Olha o que está sendo dito aqui, meus irmãos, que Deus é o agente da disciplina. E isso é tão terrível, porque Ele é o Todo-Poderoso e fogo consumidor, mas também é bênção, porque Ele é um Pai amoroso e rico em perdoar. Observe o verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Yahvé dos Exércitos em hebraico, em tudo em hebraico é Yahvé Tsebaot. Yahvé Tsebaot. Tsebaot é um plural que significa exércitos, hostes, multidões. Refere-se às hostes celestiais, incluindo anjos, estrelas. E significando então, meus irmãos, que tudo está sob o controle soberano de Deus. Esse título, Senhor Yahvé dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Yahvé Tsebaot, carrega um profundo significado, destacando o poder, a soberania e a liderança de Deus sobre toda a criação, toda. Isso significa que Deus está no controle da natureza e das leis da natureza que Ele mesmo decretou. Por que eu estou falando isso? Para que nós possamos entender os versos 10 e 11. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Quem fez? Deus. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Veja então, meus irmãos, o contraste entre aquilo que o povo queria e aquilo que o povo encontrou. A situação, a crise, a situação financeira nacional, a economia eram desculpa. Contudo, o povo não estava vivendo a prosperidade, porque o Senhor dos Exércitos estava revelando, por meio da escassez, Ele estava revelando o pecado, a negligência e o abandono do povo em relação às coisas de Deus, e com isso, chamando o povo ao arrependimento. É interessante notar que todas essas maldições aqui, essas crises, elas ecoam as maldições pactuais que nós encontramos lá no final de Deuteronômio. Fica evidente que a indiferença que esse povo teve com o local de culto ofendeu ao Deus pactual. Irmãos, nós estamos com medo de uma crise que está aparecendo lá no horizonte, talvez não tanto no horizonte, já está até mais próxima de nós do que nós gostaríamos.
O que eu tenho para dizer para os irmãos é o seguinte: é Deus que pode trazer verdadeira crise. Veja, nós somos idólatras. Nós acreditamos que presidentes, deputados e senadores bons vão trazer prosperidade, e se forem maus vão trazer miséria. Mas miséria maior é confiar em homens e não em Deus, é temer a homens e não temer a Deus, é honrar a homens e não honrar a Deus e as suas coisas, não honrar o Senhor dos exércitos. Esse sim pode trazer crises apocalípticas. Sim, ele pode usar e ele usa homens e mulheres para trazer prosperidade e paz, ou miséria e guerra. Contudo, qual é o ponto? A causa primeira de todas essas coisas é Deus. É o Yahvé Tsebaot. É Ele que abre portas, é Ele que fecha portas, e é Ele que faz todas estas coisas para o nosso bem e para a sua glória. Porque tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito e é agradável. Assim, em terceiro lugar, Deus revela a sua misericórdia. Nós agimos com indiferença e desprezo com as coisas de Deus, e Ele age com misericórdia. O meu irmão, o pastor Heber, pregou o seguinte: Deus é rico em misericórdia com o seu povo. E aí, alguém dos senhores pode me perguntar assim: mas pastor, peraí. Você acabou de ler uma lista de aflições, dizendo que essas aflições foi Deus que trouxe. Cadê a misericórdia, pastor? Primeiro, em não nos tratar como nós merecemos. Nós merecíamos condições muito piores. Nós merecíamos o inferno. Portanto, qualquer aflição que nós passarmos não é nada. Dito positivamente, as aflições que Deus envia são leves e momentâneas, nos dizeres do apóstolo Paulo. Em segundo, essas aflições, elas não são gratuitas. Essas aflições não são um castigo de um Deus despótico. Não, elas são misericordiosas, porque Deus chama os seus filhos ao arrependimento por meio de aflições, necessidades e crises. C.S. Lewis afirmou que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Poderíamos dizer também que o sofrimento é um megafone de Deus para uma igreja ensurdecida. Deus nos trata como um pai amoroso, e amor, meus irmãos, não é aquilo que os pais de hoje em dia fazem, dando tudo e fazendo todas as vontades dos seus filhos. Em seu amor, Deus nos conduz àquilo que Ele sabe que é melhor. Não é bondade embalar um filho no pecado com conforto e prazer. Isso não é amor, isso é desprezo. Irmãos, Deus não está preocupado com o nosso bem-estar imediato, de maneira alguma. Ele está preocupado e empenhado e trabalhando pelo nosso bem-estar eterno. E enquanto Ele vai nos santificando, purificando, preparando para a Nova Jerusalém, Ele pode nos fazer passar por enormes apertos. Foi o diabo, e não Deus, que prometeu dar o mundo inteiro a Jesus se Ele o adorasse. É preferível, meus irmãos, chegar à glória mancando, chegar à glória sem um olho, sem um pé, sem uma mão, chegar à glória necessitado, do que ir para o inferno saudável, próspero e bem alimentado. Ou você não concorda com isso? Portanto,
Bendito todo sopro que dissipa aquele pouco que nós conquistamos, quando aquele pouco bastava para nos afastar do Senhor. Bendito Deus que retém a chuva, que traz seca e essas crises para fazer com que nós nos aproximemos dele. Bendito Pai Todo-Poderoso, que não deixa a nossa semeadura prosperar para que nós não nos afastemos dele, que não deixa que nós nos satisfaçamos com comida, com bebida, mas somente nele, que não permite que nós encontramos refúgio e consolo neste mundo, mas somente nele, que não permite que nós ajuntemos patrimônio que seja um empecilho para nós desprezarmos este mundo e ansiarmos pelo reino de Deus. Bendita todas essas coisas. O reverendo Adriano disse sobre esse texto: abandonem os seus interesses e busquem a edificação da casa do Senhor. Irmãos, quando fizermos as nossas coisas sem priorizarmos a Deus, podemos ter certeza de que nada dará certo. Por que nós estamos interessados em adquirir tanto? Por que nós nunca demonstramos contentamento? Veja, eu repito, eu não estou pregando em favor da miséria, mas contra aquelas coisas que roubam os nossos corações e, em consequência disso, transformam-se em nossos tesouros, porque onde estiver o nosso coração, é lá que está o nosso tesouro. Porque quando vamos dar alguma coisa, seja para a igreja, seja para um irmão, seja uma esmola na rua, porque sempre é o pior, porque é sempre aquilo que nós não queremos mais, porque é sempre aquilo que nós não usamos mais. Pastor, é errado uma coisa que eu não uso dar para alguém? Não, não é. O errado é você nunca conseguir fazer isso com aquelas coisas que você gosta, porque a sua prioridade é a sua casa e o seu conforto. Certa feita eu estava com um pastor, e pastor neopentecostal, mas cabra homem. Estava com ele com um relojão. Tem gente que gosta daqueles relojão assim, um cebolão. Relojão novinho, bonito. Ele gostava. E aí nós estávamos conversando, chegou um outro irmão, e eu estou falando isso que eu testemunhei isso. Outro irmão chegou e conversando, poxa pastor, que relógio bonito esse seu. Ele olhou e disse: você gostou? Gostei. Ele tirou e deu. Eu disse: então é seu, meu irmão. O reverendo David Wilkerson, quando ele saiu lá do interior dos Estados Unidos e foi para Nova York para ser missionário, no meio das gangues. Ele está no meio das gangues, está falando com um cara, depois de uma briga que deu, na calçada. O nome do outro homem era Nick. E esse homem olha para o David e diz: pastor, é fácil você falar essas coisas quando você está tão bem calçado, com um sapato tão bom. O reverendo tirou o seu sapato, entregou para esse homem, foi para casa a pé. Esse homem continuou acompanhando e depois virou um grande missionário no meio das gangues. Tem até livro, Foge Nick, Foge. Tem a história de David Wilkerson, você pode conferir isso. Uma vez uma mulher entrou num local de culto e as pessoas dando volumosas quantias, mas assim, sabe, quando você abre uma carteira, a gente só faz isso em sonho. Você abre e tem várias notas de 200. Eu nunca vi uma, irmãos, eu acho que nem existe. Se quiser me dar uma. Você abre, tem várias notas de 200 assim, e aí ele pega 2 de 100, 3 de 100 e dá, mas aí guarda ali. E ela chegou e abriu a bolsinha dela, tirou 2 pequenas moedinhas. Era tudo que ela tinha e colocou. Eu não estou pregando, meus irmãos, aquelas teologias diabólicas, como a teologia da prosperidade, que tem sido um câncer na igreja. Eu tenho nojo
eu tenho náuseas, eu tenho asco desses falsos ensinos. Mas eu não posso negar aquilo que a palavra de Deus diz. E ela diz que Deus abençoa o crente que é fiel no pouco. E ela também diz aqui em Ageu que Deus tira o pouco daquele que não é fiel a Ele. E tira por quê? Para que consideremos o que tem acontecido conosco e nos arrependamos. Assim chegamos em terceiro lugar, como devemos então reagir à ação divina. E aqui, meus irmãos, o esboço que está projetado para vocês vai ser um pouco diferente, porque as aplicações do final eu joguei ali. Então nós vamos ter 3 blocos de aplicação. E o primeiro, como nós devemos reagir, é com arrependimento. Essa, meus irmãos, é uma mensagem necessária a todos nós. Essa não é uma mensagem apenas para aqueles que têm condição melhor na igreja, é para toda a igreja. Todavia, não visa explorar os esforços e os recursos de ninguém. Nós sabemos que aqueles que mais trabalham e que mais ofertam são os primeiros a fazerem mais e a ofertarem mais. O cara já carrega o piano, você diz que precisa de mais, ele bota a banda inteira em cima do piano e continua carregando e sorrindo, enquanto outros continuam endurecidos. Irmãos, esse é um tema que eu não gosto de pregar. E talvez essa omissão de pregar este tema tenha acomodado os irmãos e a igreja e tenha principalmente acomodado a mim mesmo. Essa é uma lição importante que deve ser repetida com frequência, porque eu tenho certeza que nós não vamos simplesmente mudar da água para o vinho, mas que tenhamos alguma mudança. Essa foi uma mensagem difícil de trabalhar, difícil de pregar e difícil de ouvir. Eu estou ouvindo ela para mim também, meus irmãos. Tenha certeza que o meu coração aqui está. Só que é uma mensagem necessária, porque todos nós somos essencialmente idólatras e precisamos ser chacoalhados constantemente. Assim, nós precisamos nos examinar. Os nossos pecados, desculpas e indiferença são os mesmos daquele povo que o profeta Ageu profetizou. Os mesmos. Agora, a boa nova é que Deus também continua sendo o mesmo, que o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia manifestados em Cristo são a base da nossa confiança para nós obtermos perdão e restauração e assim demonstrarmos o nosso arrependimento com obediência. Então devemos nos examinar. Aquilo pelo qual nós temos trabalhado tem prosperado? Tem nos satisfeito? Como está o nosso anseio pelas coisas de Deus? Nós temos nos preocupado com o nosso local de reunião? Sabemos que esse prédio, qualquer prédio que chamamos de igreja, não é a casa de Deus. Isso era o Antigo Testamento. Nós somos a casa de Deus. Mas reunidos aqui como igreja, nós somos identificados por Paulo como templo de Deus lá em 1 Coríntios 3. É nesses espaços, é aqui que nós nos reunimos em assembleia solene. Para quê? Para servirmos a Deus. E aí nós devemos nos perguntar o que impressionaria mais uma pessoa que viesse nos visitar? A beleza e o cuidado com a nossa casa, ou a beleza e o cuidado com o local onde nós cultuamos aquele que nós ousamos chamar de Todo-Poderoso? Qual deles temos negligenciado? Que o salmo que nós lemos hoje, se você não leu na leitura comunitária bíblica, você vai ler ainda, que é o Salmo 26, que ele seja verdade em nossas vidas, principalmente o verso 8. Eu amo, Yahvé, a habitação de tua casa é o lugar onde a tua glória reside. Isso é a igreja, é onde nós nos reunimos como corpo.
Podia ser debaixo de uma árvore, mas Deus nos proveu um local. E se proveu um local, devemos zelar por ele. Então precisamos nos arrepender. O arrependimento, meus irmãos, todos que se dizem reformados sabem, é uma graça, é uma dádiva concedida pelo Espírito Santo de Deus, como Paulo escreveu. O Espírito Santo esse que veio convencer do pecado, da justiça e do juízo, como Jesus Cristo falou. O arrependimento, então, ele vai ser resultado da misericórdia de Deus demonstrada por meio da disciplina. Quando um pai corrige um filho, quando você levou umas chineladas do seu pai ou da sua mãe, ou você dá nos seus filhos, e filhos, escutem isso, não é para aliviar o ódio, não é simplesmente porque você errou, é para levar você a fazer o correto. Se não for por isso que... Às vezes a gente apanhava, não era por isso, né? Se não é por isso que você bate, se arrependa também, aproveita, a gente já faz um atacado. Mas Deus nos disciplina por misericórdia, para nos levar ao caminho correto, não para descarregar a sua ira. A sua ira foi descarregada em cima de Jesus Cristo, por todos os nossos pecados, inclusive da negligência com a casa de Deus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Veja o verso 14. O Senhor despertou o espírito de todo o remanescente do povo. Que glória, meus irmãos! Isso significa que foi o próprio Deus quem colocou em movimento a resposta do seu povo. Nós temos pecado e nós somos chamados ao arrependimento. E eu oro a Deus e peço que você ore a Deus, que Ele, por meio do seu Santo Espírito, mova os nossos corações a um arrependimento sincero, que o Senhor nos desperte e desperte esse arrependimento em nós. Nós somos perdoados pela graça daquele que, enquanto esteve na terra, proclamou o Salmo 69, dizendo o seguinte: o zelo pela tua casa me consumiu. Nós não somos templistas, nós devemos ter respeito pelos locais santos, porque o Deus que cultuamos é santo. Uma vez arrependidos, segunda aplicação, devemos reagir à ação divina com obediência. O arrependimento conduz à mudança. O verdadeiro arrependimento, ele não é demonstrado apenas por lágrimas. Ele não é demonstrado nem apenas pelo abandono do pecado. O arrependimento verdadeiro não é sair do pecado por uma posição neutra. Não, é virar completamente, é ter uma nova disposição no coração em obedecer. Lemos no verso 12: atenderam a voz de Yahvé. A obediência, meus irmãos, é o arrependimento colocado em prática. Guarde isso. Obediência é o arrependimento colocado em prática. Que nós também possamos atender à voz do Senhor. Portanto, nós devemos nos voluntariar. Observe o verso 8. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz Yahvé. Esse verso revela que Deus se satisfaz e é glorificado com a obediência do seu povo. Veja, eles deveriam subir ao monte. Não era subir ao monte para orar, não era isso. Mas eles deveriam subir ao monte, aqui no caso Líbano, para trazer a madeira do Líbano. E trazer essa madeira requeria recursos financeiros. Muito trabalho, muita logística para levar essa madeira até Jerusalém. Meus irmãos, Deus, Ele já nos concedeu saúde, força, disposição, sabedoria, ferramentas e tempo para nós trabalharmos na igreja. Portanto, comprometa-se com algum trabalho, exerça o seu dom.
Ele é para glorificar a Deus. Se ofereça para ajudar nas ações da igreja. Se voluntarie. Participe dos almoços, dos encontros, dos retiros. Mas não como um cliente que chega, senta e diz: uau, tá meio quente aqui ainda, né? Pois é, a água lá do bebedouro. Isso ali tá meio... Não como um cliente. Participe desses eventos como um servo uns dos outros. Outra demonstração de obediência é que nós devemos contribuir. Veja, o texto não é uma ameaça do tipo deem ou sejam amaldiçoados, nem uma promessa do tipo deem e sejam abençoados. O que o texto está apontando é a miséria humana de sempre colocar o reino de Deus em segundo plano. Esse é o ponto. Não é a questão simplesmente de dar ou deixar de dar, mas colocar em segundo plano. Deus nos ama e Ele quer que nós tenhamos nele toda a nossa alegria e satisfação. Mas enquanto os nossos corações estiverem divididos, isso não será possível, porque, meus irmãos, é impossível servir a dois senhores. Portanto, sejamos fiéis nos dízimos, ofertas, chame como você quiser, sejamos fiéis nos compromissos assumidos, sacrifique-se, abrindo mão de coisas que não são essenciais. Demonstre para o Senhor aonde está o seu coração, porque é lá que está o seu tesouro. Veja, todos sabem como esta comunidade trata e usa os recursos que recebe. Está exposta, nós estamos sempre prontos para dizer aonde estão os recursos. Nós não desejamos também extrair o impossível dos mais humildes. Não estamos dizendo quando temos que cuidar com a igreja de Deus, que devemos ter a igreja de Deus com um piso de mármore para a gente colocar os pés, enquanto você deve morar num barraquinho, porque para Deus o melhor. O som tem que ser porque para Deus o melhor. Tem que ter raio laser na iluminação, enquanto o irmãozinho está lá quase que passando fome para dar. Não, vocês sabem que não é essa forma que nós pensamos. Nós não desejamos extrair o impossível também dos mais humildes, mas o compromisso de todos com um sacrifício comunitário e individual de simples obediência. As 2 moedinhas dadas por aquela viúva pobre fizeram muito mais bem a ela do que a casa de Deus. Esse é o ponto. Os nossos 5 pães e 2 pequenos peixes, nas mãos do Senhor, podem sustentar uma multidão. Sejamos obedientes, bem dispostos, generosos, com alegria e liberalidade. Sejamos bons despenseiros daquilo que o Senhor nos concedeu. Podemos contribuir financeiramente porque Ele nos concedeu renda. Por meio de um trabalho que Ele concedeu, por meio de uma vocação que Ele concedeu, por meio de uma saúde que Ele concedeu. Ele já nos deu tudo. Ele nos amou primeiro para que nós o amássemos. Ele nos proveu recursos para que nós lhe retribuíssemos. E a sua graça, ela é tão grande que Ele nos abençoa quando nós ofertamos a Ele aquilo que Ele nos deu. Portanto, terceira aplicação, devemos reagir à ação divina com confiança. Precisamos confiar. O problema daquele povo não era falta de recursos, mas falta de prioridade. O nosso problema também não é falta de recursos, é falta de prioridade. Certo homem de Deus disse que o capital da igreja é a fé. Quando a igreja se propõe a glorificar o nome do Senhor, ela realiza coisas extraordinárias. Tozer,
Certo pastor do século passado disse que a maior necessidade da igreja é conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Meus irmãos, os nossos sonhos e projetos são do tamanho do nosso Deus. Certo autor chamado Phillips, ele escreveu um livro com um título muito provocativo: O seu Deus é pequeno demais. Qual é a pegada do livro? Nós diminuímos Deus, encapsulamos Deus, demonstramos pouca confiança em Deus e servimos a um Deus que nem é o Deus verdadeiro, o Yahvé Tsebaot. William Carey, pai das missões modernas, disse que o tamanho do nosso Deus determina o tamanho da nossa visão. Precisamos lembrar quem está conosco. Nós cantamos isso, Salmo 46. Olha o verso 13. Eu estou com vocês, diz Yahvé. Em outra tradução, eu sou convosco. Bendito Emanuel, está conosco. Veja, quando o povo se arrependeu dos seus pecados, ele recebeu a melhor segurança possível, a presença de Deus. Deus disciplinou, Deus despertou, trazendo arrependimento, e Deus respondeu ao arrependimento que ele gerou no seu povo. Que ele gere esse arrependimento em nós e que ele responda a ele. O Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, meus irmãos, está conosco. Ele fere e cura, e hoje Ele nos feriu, mas Ele cura, Ele restaura, Ele nos auxilia, e Ele não nos deixará passar vergonha quando nós ambicionarmos coisas para a glória e para o reino de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Que possamos confiar nele. E por fim, última aplicação. Nós precisamos aplicar esse texto ao nosso contexto. Algumas pessoas podem ouvir essa mensagem depois. Aplique ao seu contexto na sua igreja local. Nós vamos aplicar ao nosso. Nós estamos aqui nesse edifício, nessa sala, há 10 anos. Foi uma bênção. Mas o nosso tempo aqui claramente se esgotou. Falta só o anjo nos pegar pelo braço, como teve que pegar Ló e a sua família. E falta pouco para isso. Nós estamos diante agora do desafio de um novo local de culto. Um local menor, mas mais bonito, sem luxo, melhor localizado e pouca coisa mais caro. Veja, eu e minha esposa, nós estamos procurando faz muito tempo. Usamos parte das férias para visitar galpões. Uma delícia. E no mesmo dia, separados, depois ela me falou que tinha feito isso, no mesmo dia separados, ambos oraram pedindo a Deus uma coisa simples: Senhor, nos envia um local pronto, um local que pouca coisa precisa ser feita. Às vezes a gente duvida de Deus, a gente duvida das respostas de oração. Cerca de 2 horas depois eu participo de um grupo de pastores da cidade e havia ali um pastor que estava se mudando de um local que ele tinha a igreja para um local um pouco maior. Nós fomos ver, gostamos, apresentamos para o presbitério gostou, negociamos. Veja, todos os locais que nós vimos antes, grandes, bonitos e tal, necessitavam de grandes investimentos, nós não temos. E andar por fé não é fazer dívida por fé. Sou louco por Jesus, não, isso aí é a história da carochinha. Contudo, sair daqui envolverá custos e envolverá trabalho físico, mão de obra. Entrar naquele imóvel também exigirá custos, trabalho e alguns investimentos. Inclusive porque muitas das coisas que nós temos aqui já estão muito velhas ou
ou estão velhas e feias, ou estão velhas, feias e estragadas, e muitas inutilizáveis. Estamos diante de uma eminente crise financeira nacional. Estamos em menor número depois do êxodo que aconteceu em 2024. Estamos num número reduzido. Então nós poderíamos muito bem, mais uma vez, como nós fazemos há mais de 5 anos, adiar dizendo o seguinte: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Agora não é o momento. Há mais de 5 anos nós fazemos isso. Contudo, nesses últimos 5 anos, nós compramos casas, nós reformamos casas, nós compramos carros, compramos eletrônicos de última geração, fizemos cirurgias desnecessárias, procedimentos estéticos, fizemos viagens, compramos maquiagens, bebidas, tabacos caríssimos, compramos inúmeros livros, compramos mais calçados e roupas do que nós poderíamos usar em 20 anos. Deus tem nos abençoado e não temos no nosso meio desempregados. Alguns conseguiram promoção nos últimos meses, alguns conseguiram empregos e temos conseguido auxiliar pela graça de Deus os irmãos que têm tido necessidade. A casa está em ordem. Mas para falar a verdade, meus irmãos, nós temos trabalhado muito e temos colhido pouco. Comemos e bebemos, mas não temos ficado satisfeitos. Talvez não você, mas eu não tenho. Nós recebemos o salário, mas parece que ele desaparece. Como se nós colocássemos no bolso e nosso bolso estivesse furado. Meus irmãos, será que nós não estamos pecando? Será que nós não deveríamos nos esforçar, nos comprometer e sacrificar um pouco, deixando de nos ocupar totalmente com os nossos interesses, desprezando e deixando de edificar o local do culto ao Senhor? Eu tenho errado nisso, e muito, mas basta. E eu espero que a denúncia do profeta Ageu seja ouvida por toda a comunidade. Eu espero que a indignação, mediante a disciplina que o Senhor tem nos dado, cumpra o seu papel misericordioso e nos conduza ao arrependimento sincero, que envolva obediência, comprometimento e confiança. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor.